O que pode fazer com que a criança recuse um alimento? É porque ela não está pronta ainda para iniciar. A gente sabe que todos os bebês, eles demonstram sinais de prontidão para tudo. Sinais de prontidão para tirar a fralda, sinais de prontidão para andar, sinais de prontidão para engatinhar. E também eles têm sinais de prontidão para comer. Se o bebê não está pronto para comer, se ele não tem esses sinais e você fica ali tentando, fazendo, forçando a criança a comer, ela está tendo experiências negativas. Aquilo para ela não tá bom. E a gente sabe que por volta de 6 meses o bebê pode apresentar mais desses sinais, mas pode ser que não. Esses sinais podem aparecer um pouquinho antes do 6º mês, eles podem aparecer um pouquinho depois do 6º mês. E a gente precisa sempre avaliar o desenvolvimento desse bebê. A gente precisa avaliar se essa criança ela já tem um sinal de prontidão, se ela já está pronta para começar. Muitos bebês, depois do 6º mês, continuam tendo aquele reflexo de protusão da língua. Sabe aquele reflexo que o bebezinho fica empurrando a língua para fora, assim? E aí ele fica empurrando a comidinha, né? Ele fica nauseado, fica muito nauseado com aquela comida. Porque ele ainda tem aquele reflexo, ele ainda tem aquela náusea. Falei comidinho, né? Ele ainda tem aquele reflexo, ele ainda tem aquele reflexo ali protuberante nele. E aí ele vai recusar mais os alimentos. E a gente precisa investigar se realmente aquele bebê está pronto para começar ou se é porque a gente acha que está na hora dele começar. Você avaliou os sinais dele? Você percebeu se ele realmente tinha aqueles sinais? Você está levando em consideração o desenvolvimento do seu bebê? Então, algumas crianças têm uma dificuldade maior em coordenar os alimentos, em coordenar a mastigação, em manipular aquele alimento na boquinha dela. Ela fica mais irritada com aquele alimento ali. E aí a gente precisa avaliar se não é porque ela não tem o desenvolvimento ainda para receber um alimento. Então elas precisam, às vezes, de um pouco mais de prática para começar a aceitar o alimento. Então algumas crianças têm uma dificuldade maior com a textura e elas vão precisar de mais tempo. Outros bebês são mais sensíveis aos aspectos sensoriais, né? Outros podem nausear mais, podem vomitar mais no começo da introdução alimentar. E isso acaba aumentando também a recusa. Então a gente precisa avaliar as oportunidades que esse bebê está tendo para alimentar, como que a gente está conduzindo a alimentação dele, né? Se a gente está deixando esse bebê interagir mais com o alimento, se a gente está deixando ele tentar segurar a colherzinha, levar a boca, se ele está participando das refeições em família, porque isso acaba facilitando muito a criança na aceitação dela, né? Então, são situações que a gente precisa avaliar para ver se não pode ser isso que está fazendo com que a criança recuse os alimentos.